Olá pessoal, muito bom dia. Aqui professor Kennedy Francis chegando para mais uma videoaula de tratamento de esgoto. Hoje é terça, com cara de quinta, 29 de dezembro de 2020, e eu quero saudar esse povo que está cedo, manhã cedo com a gente. Bom dia Larissa Cirino, bom dia Vivi Xavier, bom dia Vitória Rafaela. Bom dia, Paulo Rubens, e bom dia, senhor presidente Rian Nogueira. Bom seria que fosse o nosso presidente do Brasil. Né? Deixa para lá. Melhor tu, vice Rian, voto em tu. Olha, vamos embora. E você, do YouTube, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Se você chegou aqui, é indicado por alguém, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Se não está inscrito no canal, se inscreva. Clique no sininho para ativar as notificações e receber todo o conteúdo que a gente for produzindo, tá bom? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje, né, penúltimo dia útil, né, do ano, em termos letivos, né, e nosso último dia síncrono, né? Eu já deixo logo no começo do vídeo isso, né? Amanhã, nosso momento de aula, ele vai ser assíncrono, tá? Já está previamente gravado e amanhã vai ser as instruções para a atividade avaliativa que será disponibilizada para vocês amanhã a partir das 6h45 da manhã, né? Nesse horário bonito que eu instituí. É igual o jogo, né? O jogo não começa 21h45, 21h50, era 21h45, né? Agora é 21h30, né? Mas aqui é 6h45 da manhã, né? Para vocês ficarem motivados, acordar cedo, sentir aquele barulhinho do despertador, assim, dizendo, né? Era bom que o Google tivesse, assim, um barulho de mensagem personalizado, né? Eu iria gravar uma coisinha para vocês. Bom dia, meu povo. Exercício no ar. Entendeu? Assim, uma coisa dessa. Ó. Viviane ficou traumatizada. A internet de Vivi ficou traumatizada e ela caiu. Né? Enfim, minha gente, olha, vamos embora, né? A gente começar a aula de hoje, tá bom? Vocês, demais alunos que estão me acompanhando assincronamente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Cuidado no Covid-19, pelo amor de Deus. Não inventem de escutar o senhor presidente da República, que aquele homem não tem juízo. Sou logo assim, certo? Dizer que não tem medo de um vírus que matou quase 200 mil pessoas. Eu realmente não consigo ter esse sangue frio e ter este pensamento. Tenho medo, sim, e procuro me cuidar, sim. Por isso que eu digo, use máscara, tá? Não caia na besteira desse homem e de outros tantos, né, que ficam querendo diminuir um vírus que já matou tanta gente e que, se a gente não tivesse feito medidas de distanciamento social e de cuidado, teria matado muito mais, tá? Temos que ser responsáveis, né? Se ele, enquanto presidente da República, não tem esta noção de responsabilidade com o povo que ele toma conta, eu, como formador de opinião e professor, eu tenho. Então, eu digo sempre aos meus alunos, se cuidem, não fiquem dando vacilo por aí, não achem que o vírus acabou. Usem esta porcaria dessa máscara direito, cobrindo nariz e boca. E evitem aglomerações desnecessárias. Se os meus alunos vão seguir ou não, é da consciência de cada um. Agora, depois, não chorem se por uma falha ou outra aconteceu o pior junto com os seus ou dentro das suas casas. É assim que funciona. Comigo é tratamento de choque, eu não tenho muito que estar passando manteiga e venta de gato. E quem me conhece sabe que eu sou transparente, certo? Né? Eu mesmo vou me casar agora, a gente vai fazer essa recepção num lugar extremamente grande, quantidade de convidados cortada em mais da metade, né? Isso dá uma dor na alma, porque você tem gente que você queria estar
que estivesse com você e não vão poder estar por razões sanitárias, e torcendo para que não piore, porque se piorar mais a situação, cancela a festa. Pronto, problema nenhum, bronca zero, né? O importante é a saúde das pessoas, e a gente tem que ter responsabilidade com isso. Bom, vamos começar a aula de hoje. Vou projetar minha tela para vocês, né? Deixa eu colocar aqui a tela inteira. Tem certas coisas que me deixam assim indignado. Pessoas que têm uma posição no Brasil, que deveriam honrar o cargo que exercem e que ficam falando besteira todo dia, né? Influenciando negativamente as pessoas. Mas, se não responder pela justiça dos homens, Deus, na sua infinita bondade e justiça, vai fazer responder. Bom, a gente vai começar a aula de hoje, né? Porque nós vamos abordar essa questão, continuando, né? A aula que nós iniciamos ontem, né? E como a gente sempre faz, né? O material a seguir é uma videoaula apresentada por mim como material de estudos do Instituto Federal de Pernambuco para fins de atividades remotas nesse período de excepcionalidade sanitária em virtude da Covid-19. Seu uso, cópia ou divulgação em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes, somente poderá ser realizado mediante autorização expressa minha e do Instituto Federal de Pernambuco. Caso contrário, estarão sujeitos às penalidades legais vigentes, né? E eu gosto sempre de dizer que todos aqueles que solicitarem autorização para o compartilhamento, eu terei o maior prazer de permitir, né, essa divulgação, esse compartilhamento para fins educacionais, né? Então, olha, a gente vai continuar, né, na temática de lodos ativados. A gente conclui hoje essa temática, né, que vai ter assim, que tem esse que muito mais de observação da técnica, de trazer a informação para vocês, para que vocês conheçam, né? Então, ontem a gente viu os princípios da técnica, os conceitos básicos, né? E hoje a gente vai para as principais variantes, né? As atitudes em termos de manutenção e quais as dificuldades operacionais que o sistema traz consigo, né? Então é muito importante a gente ter essa noção, né? Primeiramente, né, é importante a gente ter ideia que lodos ativados em si é uma técnica que, como nós vimos ontem, ele tem lá os seus princípios básicos, parte de um tanque de aeração, seguido de um tanque de decantação, não é? Onde nesse tanque de decantação pode haver, né, e quase sempre existe, a recirculação do lodo para que ele novamente seja submetido, né, aos processos de decomposição da matéria orgânica, e aí ele possa ser, né, descartado. O lodo excedente, o que sobrar desses processos todos, ele vai ser descartado, né? E o efluente tratado vai ser devolvido, né, lançado ao ambiente, né, em condição, obviamente, melhor do que entrou. E os lodos ativados, eles têm essas variações, né? Algumas técnicas, alguns procedimentos que poderão diferenciar um do outro, e são esses aí, tá? E são as principais e mais utilizadas variantes desse processo, né? Basicamente, você vai ter 3 grandes tipos de sistema de lodos ativados. Uma que vai levar em consideração a idade do lodo, né? Que a gente viu como faz o cálculo, né? Na aula passada, né? Então, a gente vai ter os lodos ativados convencional e a aeração prolongada. Outro tipo é quanto ao fluxo, né? O fluxo de efluente a ser tratado. Então, você pode ter 2 tipos, o de fluxo contínuo
e o intermitente, que vai funcionando por batelada, né? Ou seja, você tem um dado período horário onde esse efluente vai entrar no sistema para ser tratado, e uma vez que ele deixa, né, todo o efluente entra, o sistema conclui seu tratamento e fica parado, né? São aqueles sistemas que funcionam não 24 horas por dia, mas, né, por um período de tempo específico. E outra variante outro grande grupo do sistema de lodos ativados é quanto ao afluente, a etapa biológica do sistema de lodos ativados, né? Ou seja, é quanto ao esgoto que entra no sistema, na parte biológica, tá? Então você pode ter lodos ativados para o esgoto bruto, para um efluente de decantador primário, um efluente de reator anaeróbio e um efluente de outro processo de tratamento de esgotos. Ou seja, todas essas variantes você pode encontrar, mas todas elas são referentes ao sistema de lodos ativados, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, comparativo de parâmetros de projeto, né? Comparando aí dois dos principais tipos de sistema de lodos ativados que são os mais usados, né? O lodos ativados convencional e o de aeração prolongada. Vejam que para cada tipo, a minha intenção com esse quadro é mostrar a vocês que cada tipo de variante, né? Cada variante dos lodos ativados, ela vai ter critérios e parâmetros de projeto muito específicos, tá? Então, no lodos ativados convencional, você vai ter um índice de sólidos de suspensão de volumes totais, né? No tanque de aeração, sólidos suspensos voláteis no tanque de aeração, entre 1.500 e 3.500 miligramas por litro. Mas quando você observa nos lodos ativados de aeração prolongada, essa concentração de sólidos suspensos, ela é maior, né? E isso tem lógica, porque o efluente ele vai estar sendo aerado. Então, a quantidade de partículas que vai estar à disposição suspensas nesse efluente, ela vai ser muito maior. Ela tende, de fato, a ser muito maior, né? E isso impacta na questão do lodo. Enquanto um lodo no convencional ele vai ter de 4 a 10 dias de idade, aqui na aeração prolongada, essa idade do lodo ela vai ser bem maior, né? Você vai ter um lodo sendo produzido de maneira mais constante e mais permanente, né? Então, é basicamente para que vocês, né, vejam as diferenças entre os principais sistemas de lodos ativados. E aqui tem um item interessante de vocês olharem. O tempo de detenção hidráulica no tanque de aeração. Enquanto no sistema convencional esse efluente passa de 6 a 8 horas, na aeração prolongada isso aí praticamente triplica, né? Justamente porque, por aquela lógica que nós vimos, né, nas lagoas nas lagoas, né, anteriores, né, que quando você tem um sistema de aeração prolongada, que você está aerando esse efluente de maneira constante, né, você precisa entender que essas partículas de matéria orgânica elas vão estar espalhadas ao longo de todo o tanque, né, de todo o reator, estando mais disponíveis aos micro-organismos. Então, obviamente que esse efluente ele precisa ficar mais tempo lá para propiciar que toda essa matéria orgânica seja degradada integralmente e com maior eficiência possível, né? Então, a gente agora vai abordar
e observar mais de perto todos esses sistemas, né? Não digo todos, mas os principais, tá? Aqui a gente começa com os lodos ativados convencionais, né? Onde essa biomassa, né? Vejam que ele vai passar pelo decantador primário, né? Vai gerar uma fase sólida, né? Essa fase sólida, normalmente, ela já segue para leitos de secagem, né? E o tratamento posterior de lodo que a gente vai ver a partir das próximas aulas, né? No ano que vem. Daqui ele passa para um reator, justamente para poder, né? A parte de aeração, né? E aí ele vem para o decantador secundário, onde vai ser gerado também o lodo, a fase sólida, a depender de como esse lodo esteja, né, e da sua quantidade, ele pode ser diretamente descartado ou, se necessário for, ele é reintroduzido no sistema um pouco antes do reator para que essa reação de degradação aconteça novamente, né? Então, essa biomassa ela é recirculada do fundo do decantador para a unidade de aeração. Isso ocorre nos lodos convencionais quando a idade do lodo é baixa, né? Alguém está chamando. Vamos ver quem está chamando. Diga, Tom. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Então, normalmente, quando a idade do lodo é baixa, né, a gente tem uma necessidade desse lodo excedente ser reintroduzido no sistema, né, para o tratamento, depois ele segue para o corpo receptor. Eu quero deixar muito claro que nós estamos vendo nesta aula especificamente a questão de funcionamento e ordenamento dos lodos ativados. O que é que acontece com esse lodo que vai ser descartado? A gente vai ver nas próximas aulas, que se eu não estou enganado, elas já estão prontas, né, e programadas no Google Sala de Aula para vocês, tá? Se não estiverem ainda, mas hoje eu vou fazer isso, né, e vou deixar isso tudo organizado. Aqui, a gente tem uma outra variável do sistema de lodos ativados, que é a aeração prolongada, tá? Neste caso, a gente vai ter um período de aeração longa, tá? Então, a gente tem o efluente sob a ação desse aerador no reator, né, por um período de 20 a 30 dias, 15 a 30 dias, tá? Né, onde é um período suficiente para quê? Para que essa matéria orgânica seja estabilizada dentro do próprio reator, e uma vez que ela esteja estabilizada aqui, passado esse tempo de detenção, ela segue, né, esse efluente segue para o decantador, né, que a parte sólida, como a gente já sabe o procedimento, né, a parte mais pesada decanta, a parte líquida clarificada passa e segue para o lançamento no corpo receptor, né? Eu gravei uma aula para vocês de resíduos sólidos 2, tá? Quando a gente fala de caracterização e tratamento de chorume, de aterro sanitário, né? E essa aula que vai ao ar, né, no dia 13 de janeiro, tá? Eu lembro disso porque essa aula foi gravada ontem. Essa videoaula a gente traz um exemplo, né, de corpo receptor comparado com o efluente tratado. Pasmem, o efluente tratado ele tinha uma aparência visual melhor do que o rio que estava recebendo esse efluente tratado. Posso dizer que o rio está poluído? Não, porque eu não tenho nenhum laudo que ateste isso, mas visualmente
a aparência do rio não estava muito boa. Isso expressa justamente a importância de você ter um sistema como esse, funcionando direito. Se você tem um sistema funcionando a contento, você vai conseguir umas coisas dessas aí. Né? Porque não é difícil, por exemplo, você encontrar corpos receptores que não estejam na melhor da sua qualidade, no melhor da sua qualidade. Né? Então, na aeração prolongada, né, a gente fica dizendo assim, o efluente ele vai ser aerado dentro do tanque. Como é que faz isso? Né? A gente sabe muito bem que pode ser pela presença de aeradores, né? Normalmente posicionados na parte superior, né? E que vão mexer esse efluente, né? Seja no seu eixo vertical, gerando esse turbilhonamento aqui, como está na figura, ou com rotores de eixo horizontal, né? Gerando aqui esse esse turbilhonamento. Deixa eu tirar aqui meu telefone, porque ele está vibrando, para não ficar um som vibrato para vocês, né? Então, ele pode acontecer tanto com esses rotores de eixo horizontal, ou ainda por aspiração. Então, essa peça ela está colocada, né, no ar externo, e aí gera essas bolhas de ar que são colocadas, né, através dessa hélice submersa, vai gerar bolhas de ar que irão, né, aerar esse efluente. Também pode acontecer por difusores. Então, difusores que são esses grandes sopradores ou compressores de ar posicionados aqui no fundo do tanque, que eles irão gerar, insuflar ar e fazer com que essas bolhas sigam ao longo de todo o efluente e ele seja completamente aerado, tá? Essas bolhas aí inseridas, elas vão ter, né, classificações entre fina, média e grossa, com diâmetros desde menores que o 3 milímetros até maiores que 6. É aquela coisa, né? Eu sempre digo e repito, eu acho muito engraçado, né, essa classificação do tamanho de bolha. É um negócio assim tão pequeno, né? Que eu acho até estranho vocês, ó, isso aqui tem menos de 3 milímetros, tá? Então, mas vamos acreditar na literatura, né? Então, beleza. Eu, pelo menos, nos meus óculos, não me permito ver um negócio desse, não. Mas a gente sabe que existem esse tipo de bolhas, né? Nessas intensidades aí que vão promover essa aeração do efluente. Aí aqui agora a gente vai trazer exemplos, tá? Exemplos assim que vão facilitar muito esse material produzido por Faustini, lá da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental do Espírito Santo, né? É um material muito bom, né? E aí, o que ocorre? A gente tem aqui a aeração superficial, então os aeradores, ó, trios de aeradores aqui colocados na superfície, eles são colocados assim justamente também, né, para facilitar a manutenção, mas obviamente porque foram dimensionados para isso. A gente vê que o tamanho dos tanques é um tamanho menor, né? Não são tanques assim gigantes, né? Você tem aqui pequenos quadrantes onde esse efluente vai estar distribuído sendo aerado. Temos a forma de ar difusa também, ó, essas tubulações colocadas lá no fundo, inserindo ar para deixar todo o efluente aerado. Outra forma de aeração mecânica, né, fixa, de baixa rotação e de fluxo radial, e flutuante, com alta rotação e um fluxo axial. O que seria o fluxo axial? Girando, tá? Então, veja, a gente agora vai entrar numa parte da aula do assunto que
exige atenção, porque vai se referir à questão da operação do sistema. Então, como todo sistema, poderão haver problemas, né? E esses problemas eles deverão ser vistos e cuidados com muita atenção, tá? Então, no caso, o primeiro que a gente fala são os problemas com os tanques de aeração. São os tanques de aeração e os decantadores, né? Obviamente que os decantadores a gente viu ontem, né, que eles são extremamente importantes para garantir, por exemplo, a efetividade do tratamento, né, é o último elemento anterior à parte de lançamento do efluente do corpo hídrico, mas os tanques de aeração, tudo começa com eles. Então, normalmente, problemas associados ao tanque de decantação, eles vão estar associados à falta de oxigênio nos tanques, tá? Então, você mede isso com oxímetro, né? Medindo o oxigênio dissolvido presente nesse efluente, tá? E aí, se tiver com o nível de oxigênio dissolvido baixo, você pode ter como seguintes problemas: aeradores que estejam insuficientemente submersos, ou seja, eles deveriam estar a uma determinada altura no tanque, mas não estão. Sistemas de ar difuso que têm um fluxo de ar insuficiente. Então, essa insuficiência do fluxo de ar, quando você tem os sistemas, né, a gente vai ter mais fotos relacionadas a isso, né, que vão insuflar esse ar. Esses sistemas, eles podem estar, por exemplo, entupidos, com algum tipo de entupimento que está fazendo com que esse ar não entre no volume necessário que o sistema demanda. Aeradores subdimensionados, às vezes você tem um tanque lá gigante com uma quantidade de efluente absurda e você botou um aeradorzinho, né? Então tem que se ter cuidado nisso, né? E corte no suprimento de energia elétrica. Local onde tem variância de carga, onde fica oscilando a carga, né? Não é legal você ter um sistema desse funcionando. Então, obviamente que sistemas de lodos ativados, né, e tratamento de esgoto em si, o ideal seria e é que eles tenham um suprimento de energia extra, né, seja por gerador, seja por alguma, né, algum suprimento energético direto. Direto, quando eu digo, não é um grande King Kong gorila, não, viu? É você ter, por exemplo, uma subestação de energia, né, no interior do seu empreendimento. Nós temos aqui exemplos como a Gerdau, né, e aqui eu posso falar do exemplo porque tem um amigo, né, o Nilson, que trabalhou na Gerdau a vida inteira e falava bastante disso. A Gerdau, a Aço Norte, ela tem, né, sua subestação rebaixadora de energia, né, de 69 mil volts para 13,8, né? Então são 13.800 volts de energia e obviamente que a atividade que a Gerdau tem como produtora de aço, né, tem que ter essa quantidade de energia mesmo, né? Mas tem que se ter aí todo o cuidado para que se evite ao máximo faltar energia no meio do processo. Senão, dá ruim, literalmente. E aí, como é que você corrige isso? Se o aerador tiver pouco profundo, você aprofunda mais ele, tá? E aí você pode fazer isso regulando a altura do rotor ou das pás. Perdão. Aumentar o fluxo de ar nos sistemas difusos. Se você tiver condições de colocar mais ar, deixar mais forte, coloque, né? Se necessário, limpe esses difusores. É aquilo que eu já estava falando e a gente diz sempre, a cultura da manutenção ela deve existir.
Infelizmente, no Brasil, a gente não tem a cultura de manter aquilo que a gente faz, né? O povo acha que, construiu um negócio, beleza, construiu, aquela inauguração bonita, vai o prefeito, vai os babão do prefeito, vai todo mundo, e depois deixa para lá. Aí não tem obra que se mantenha, né? E aí você fica, parece que é um ciclo vicioso, né? A impressão que dá é que é um ciclo vicioso feito para ocorrer justamente assim, né? Você vai, faz o negócio, aí ele é inaugurado para o povo, aí depois que é inaugurado, o tempo passa, ele se degrada, aí deixa se acabar porque a gente vai, né? Ao invés de só fazer reformas pontuais, a gente vai fazer uma nova obra, né? Essas esculhambações by Brasil que a gente tem, né? Então, aumentar o fluxo de ar e, se possível, limpar esses difusores, verificar se não existem aderências ou danos nas pás, que se você tiver alguma sujeira, alguma coisa na pá, ou mesmo essa pá esteja levemente danificada, ela pode, isso pode implicar numa dificuldade de aerar esse efluente, tá? Verificar, utilizar oxigênio puro, líquido, tá? Então, o oxigênio puro, ele é a melhor forma que você tem, né? Das melhores formas de aerar esse efluente, e instalar um sistema complementar de ar difuso. Se você vê que o sistema existente, ele não aguenta, ele não está dando conta do recado, amplie a fonte de insuflação de ar nesse efluente, tá? Olha aqui o exemplo. Exemplo bem bacana também de Faustini. Aqui são os aeradores, os difusores de ar, né? Todos colocados aqui na parte do fundo da lagoa, né? Do reator de lodos ativados. A partir daqui é que você tem a injeção de ar no sistema. Vejam que, obviamente, olha o tamanhozinho do tanque. Os homens aqui ficam parecendo verdadeiros babies ao lado desse paredão, né? Então vejam, olha a quantidade de lodo que existe aqui, né? Então você tem, né, uma presença constante de lodo justamente nessa região. Então a chance de haver algum tipo de entupimento, ela existe, né? É considerável. Por isso, da manutenção, ó como está aqui em cima no nosso title, preventiva, tá? Então, constantemente, se você quer ter esse sistema operando efetivamente, você vai precisar esvaziar esse tanque e verificar a condição desses difusores, ver se está tudo certo, se estão entupidos, se tem algum material indesejável impedindo a saída do fluxo de ar, tá? Porque se houver, vai ser necessário fazer uma limpeza e, se necessário for, trocar algum tipo de difusor desse, tá certo? Então vejam aí como a coisa funciona. E agora a gente vai falar de fluxo intermitente, né? Uma outra variável dos lodos ativados, onde nesse sistema não vai existir somente uma unidade, né? Aliás, vai existir somente uma unidade e todas as etapas do tratamento elas vão ocorrer dentro do reator, né? Elas passam a ser sequências no tempo e não mais unidades distintas, como a gente tem visto até então, né? Que a gente tem uma unidade de aeração e uma unidade de decantação, né? No fluxo intermitente tudo acontece no mesmo lugar, né? A biomassa ela vai permanecer no tanque e não há necessidade de recirculação desse lodo, né? Então, nesse caso, né, conforme aí o professor von Sperling diz, né, em resumo, no fluxo intermitente, a gente vai ter ciclos bem definidos de operação. O tanque vai ser cheio, uma vez que ele está cheio, vai ocorrer a reação. Essa reação de decomposição da matéria orgânica vai fazer com que ela se sedimente,
e na sua sedimentação o que for pesado vai decantar, tá? Depois vai haver o esvaziamento do tanque com a liberação desse efluente tratado para, né, essa questão de lançamento no corpo d'água e o repouso, né, repouso para que possa, né, haver também períodos de manutenção nesse tanque de lodos ativados, né? Então, esses sistemas que recebem esgotos de maneira contínua, né, em sistemas como esses, né, principalmente quando você recebe esgotos domésticos, né, você precisa ter mais de um tanque de aeração trabalhando em paralelo, pois um tanque que está no ciclo de decantação não pode receber esgotos, né, e para isso existir, você tem que ter um tanque a mais. Ou seja, como você tem nesse fluxo intermitente um tanque só para tudo, é importante que você tenha um tanque paralelo para que esses. E como tudo acontece, né, no tic-tac do relógio, chamemos assim, o esgoto vai entrar, vai passar um determinado tempo reagindo, depois desse dito tempo, já vai entrar automaticamente na próxima fase de sedimentação dessa matéria orgânica degradada. Então, se você só tem um tanque, obviamente que você, para enchê-lo de novo, vai precisar que esse primeiro processo se encerre por completo. Se você tem dois, você pode, enquanto um já foi cheio e já está com esse processo em andamento, o outro pode começar a ser cheio para que ele inicie esse processo também, né? Então, ó, é aqui o que acontece, né? Então, nós temos esses dois tanques. O efluente chega, gradeado, desarenado e medida vazão. Aí ele vem para cá. Então, ó, é lançado para cá, certo? E ele está aqui reagindo, tudo acontecendo nesse mesmo tanque. Enquanto isso, esse tanque está fechado, tá? Aí, uma vez que você já inseriu toda a quantidade de efluente necessária a ser tratada, isso aqui fecha e aí você pode começar a manter o tratamento, receber mais esgoto para ser tratado nesse tanque em paralelo. E aí, quando a reação aqui de tratamento começar a ser concluída, aqui vai estar em andamento. E aí, quando aqui concluir, esvazia ele, manda para o corpo receptor o efluente já tratado, enquanto que aqui o processo vai seguir o seu curso. Então, vejam que no fluxo intermitente é necessário você ter mais de um reator para quê? Para ficar sempre trabalhando em regimes alternados de período de inserção desse efluente no sistema. Beleza? Então, veja, esse quadro, ele traz aí dois dados importantes, comparando aí algumas modalidades, né, de lodos ativados, no caso as principais, que são convencional e aeração prolongada, e um uso sequenciado, né, de reator WASB e lodos ativados, tá? Então a gente vê com base em quê? Dois itens gerais importantíssimos: a idade do lodo e a eficiência na remoção. A gente pode ver, por exemplo, que, como nós já vimos, a aeração prolongada, o lodo ele é mais velho, aspas, né? Ele permanece mais tempo no sistema, né? Diferente do sistema convencional, que vai ter uma janela maior, né? E o consórcio entre o ASB e lodos ativados. E aí, quando a gente observa a eficiência de remoção, né, a gente vai ver que, em linhas gerais, né, para DBO, DQO, sólidos de suspensão e amônia, em linhas gerais, os sistemas eles têm boa eficiência, né? Eles conseguem, assim, responder bem, né, a esses itens.
Quando a gente vai para nitrogênio e fósforo, é aquilo que a gente já falava. Existem aquelas limitações de retirada, né, desses itens, né? Então, você precisa de alguns procedimentos mais específicos, né? E aí essa eficiência cai, né? E para coliformes, todos eles vão estar, não é, nessa faixa de 60% a 95%. Esclarecendo sempre que essa variação ela vai depender principalmente da operação. Sistemas bem operados tendem a funcionar de maneira mais efetiva, com maior eficiência, né? Diferente, por exemplo, de se você colocar e não tiver essa atenção toda, né, na operação, não fazer a coisa bem redondinha, essa eficiência tende a ficar bem mais próxima do valor mínimo previsto na literatura, né? Então, em linhas gerais, o que, que a gente pode elencar como sendo vantagens e desvantagens do sistema de lodos ativados? Vantagens, a sua maior eficiência. Tá? Realmente a gente tem um nível de eficiência aí perto dos 90%, entre 70% e 90% de remoção de matéria orgânica. Entretanto, para isso acontecer, você tem que ter atenção na operação. É uma operação chatinha, tá? Como eu já disse desde ontem, o operador ele tem que estar ligado sempre, ele não pode dar vacilo, porque se ele vacilar, aí você não só perde a eficiência, como vai ter uma sucessão de problemas a serem resolvidos que é grande. Maior flexibilidade de operação, que você pode, por exemplo, né, não necessariamente você vai ter funcionando 24 horas por dia. Como a gente já viu, você pode ter períodos de funcionamento e períodos de não funcionamento, se você não tiver, por exemplo, essa demanda de esgoto necessária para isso, né? Entretanto, controle operacional tem que ser pleno, completo. Você não pode sossegar e achar que está tudo tranquilo, né? Quando na verdade pode não estar. Menor área ocupada em relação à filtração biológica, né? Você tem, né, principalmente nesses, né, de aeração prolongada, você vai ter tudo, né, num lugar só. Então, você tende de fato a ocupar áreas menores. Mas em compensação, custo elevado principalmente pela presença dos aeradores. Manter um aerador funcionando não é coisa barata, tá? Não só pela questão mecânica, como também você tem que estar inserindo oxigênio, né? E isso não é barato, é caro, né? Então, fora toda a questão da manutenção mesmo, porque para fazer a manutenção você tem que ter gente treinada, né, para isso. E mão de obra treinada é tudo menos barato, né? Então, veja, esse lodo que é formado, né, a gente fala muito, né, dos lodos ativados, mas esse lodo formado, ele tem uma composição microbiana, né, muito particular, né? É um lodo em flocos formado por processos naturais que possui uma estrutura bem heterogênea, né? Tem desde matéria orgânica dissolvida, né, passando pela presença de material inerte e de material microbiano. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Partículas coloidais aderidas, alguns protozoários, bactérias formadoras desse floco que vão unir todas essas estruturas formando esses flocos, polissacarídeos, bactérias filamentosas. Então, é um apanhado de coisa que compõe esse floco, né, que não está escrito, né? E também, né, pela DBO solúvel e particulada que esteja presente nesse efluente e que tenha sido absorvida pela matriz do floco, né? Então, esse lodo, parte dele você remove no reator biológico, né?
e outra parte no decantador secundário. E aí, quando a gente vê, o produto final desse efluente vai ser ele claro e com uma aparência de melhor tratamento, né? Então, veja, nesse sistema, a gente vai ter, né, a predominância de alguns tipos de micro-organismos. Em linhas gerais, as bactérias, elas sempre irão ser prevalentes, tá? Elas terão uma prevalência mais constante do que nos demais. Né? Você pode ter, por exemplo, né, em sistemas de alta carga, vai ter uma predominância dos protozoários flagelados, mas em períodos assim, em um período muito específico, né, no começo do tratamento. Né? E aí, quando você vem para cargas convencionais ou baixa carga, a gente vai ver essa diferença, mas principalmente com as bactérias sendo predominantes em comparação a outros tipos de micro-organismos. Né? E aí, esses micro-organismos presentes, como a gente viu na figura anterior, né, a predominância deles, segundo Figueiredo e colaboradores em 97, essa predominância desse tipo de micro-organismos, ela pode indicar algumas coisas do processo, né? Desde um lodo jovem, característico de começo de operação desse sistema, quando você tem, por exemplo, muitos flagelados e amebas presentes, passando aqui por, né, somente flagelados, e aí cada ocorrência de itens microbiológicos desse, ele vai te dar um retrato do que está acontecendo naquele momento no sistema que você opera. Por isso que os operadores de sistema de lodos ativados, eles precisam ter este conhecimento pleno, não é, de microbiologia, certo? Então, por exemplo, né, se o cara identifica, não é, que existem muitos flagelados lá no lodo presente no teu sistema, ele vai poder aferir que, ó, tá, tem algum problema do sistema de aeração aí, porque tem muito flagelado lá no lodo. Então, vamos ver aí o que é que tem, né, o que é que precisa ser feito, quais as medidas a serem tomadas para que a gente consiga, né, contornar essa situação, tá? Mas em linhas gerais, né, a gente vai ver, por exemplo, coisas boas, né? Se você tem ciliados pedunculados e livres, você tem condições de depuração interessantes, né? Arcela na mesma coisa, né? Quando existe a vorticella micróstoma, vai identificar que esse efluente ele tem uma qualidade ruim, então ele tem uma carga orgânica elevada, um nível de poluição elevado, né? E se você tem muitos anelídeos é porque tem oxigênio demais aí nesse lodo, e aí você precisa dar aquela equilibrada, né? Então veja, esse primeiro quadro que nós vimos agora, ele traz justamente que a observação de alguns fenômenos, ele vai indicar a você, ao operador, que ele tenha o cuidado necessário para quê? Para que ele possa, né, observando esses sinais que o sistema vai dar, identificar possíveis pontos positivos, ou no caso lá da presença, né, de qual foi, deixa eu ver aqui, na presença dos flagelados, ele pode ser um sinal importante para ele de que a aeração está meio dificultada. Então, aqui a gente traz, né, algumas dificuldades operacionais registradas, né, em sistema de lodos ativados, ao chamado troubleshooting, né? O troubleshooting, ele justamente, quando a gente pega esse termo e traduz livremente para o português, ele trata justamente disso.
qual o problema que eu tenho e o que é que eu posso fazer para resolver esse problema, tá? Então, a gente tem, ele é um quadro grande, né? Obviamente, né, dado o avançado da hora, né, já estamos perto do limite do fim da nossa aula, eu não vou, né, ler item por item, mas o material está disponível em PDF lá no Google Sala de Aula e vocês podem com bastante calma, assim, tranquilidade, olhar, né, cada item desse. Então, desde um aumento rápido na concentração de oxigênio dissolvido, o que isso pode causar e qual a ação, né, recomendada. Aqui a gente tem já, em vez de um rápido aumento, a gente tem uma baixa rápida na concentração de oxigênio. Então, ó, pode ter faltado energia, pode ter tido um bloqueio na linha de funcionamento de oxigênio, né, um derramamento químico. Então, o que é que você precisa saber? Ó, faltou energia? Liga logo lá. Vamos restabelecer isso. E os difusores estão limpos? Quando foi feita a última limpeza? Ih, faz tempo, então tem que limpar, né? Essas coisas todas, né? Ó, variações do oxigênio dissolvido, variações pequenas ou mesmo persistentes, subindo e descendo esse nível. Então mostra que o sistema está desequilibrado. Uma ação de mistura na zona de aeração, né? Pequena ação de mistura. Então, isso pode ser causado por entupimento de difusor, né? Mau cheiro, né? E aí, mau cheiro é um sinal, né? Num sistema aerado, se você tem mau cheiro, é um sinal de que alguma coisa grave está acontecendo, precisa ser urgentemente sanada. Porque é uma mudança do tipo microbiológico desses micro-organismos. Num ambiente predominantemente aeróbio, você ter mau cheiro é sinal de que isso está mudando para uma anaerobiose. Aí tem alguma coisa que precisa ser feita. Provavelmente você pode ter lodo demais. E aí você precisa aumentar esse descarte do lodo, né? Então, e detalhe, né? O mau cheiro, ele tem tipos diferentes. Você pode ter aquele cheiro de ovo podre terrível, né, que ninguém aguenta dentro de casa, né, até um mau odor por questões químicas. E aí você tem que ver se tem sulfito, se tem cloreto, essas coisas todas, né? O que é que você pode fazer? Nada. Agora, fique de olho na concentração de oxigênio dissolvido. É um startzinho para você ficar ligado. Retorno de lodo com cor cinza. Então, você está perto de uma anaerobiose, né? O lodo retornando numa cor preta, não é? Retorno de lodo com quase com água limpa, então você pode ter ali algum tipo de armadilha no manto de lodo, né? Diminuição da taxa de recirculação de lodo, você pode ter algum problema no reciclo, então veja se as bombas estão funcionando direito, se essas linhas de recirculação estão ok, sem nenhum tipo de entupimento ou estreitamento no seu diâmetro nominal, né? A relação entre sólidos voláteis e totais, né? Se ela for menor ou maior que 0,6. Então, tudo isso você tem que observar porque pode desencadear algum tipo de necessidade de manutenção corretiva dentro do seu sistema de lodos ativados, né? Até índices baixos de sólidos suspensos no tanque de aeração e espumação excessiva. Quando você tem muita espuma gerada no sistema, você pode ter aquela relação comida, micro-organismos que está muito alta, e aí você vai precisar fazer esse equilíbrio, né? Seja com retorno ou descarte do lodo, né? Então a gente tem aqui, ó, quando valores altos do índice volumétrico do lodo, ou seja, são uma série de dificuldades operacionais que é uma verdadeira lista mesmo, né? Que podem acontecer no sistema de lodos ativados e que o operador ele tem que estar ligado, né? Por isso, mais do que nunca, que a gente diz que é um sistema chatinho. Não é um sistema fácil de operar, não, tá? Então você tem que ter todo esse
essa receitinha de bolo muito bem estabelecida na sua mente e nos seus procedimentos de tratamento, né, e de operação do sistema, tá? Então, ó, por exemplo, uma coisa aqui que é um defeito que pode acontecer é a sobrecarga hidráulica, né? O que é isso? Quando você coloca muito efluente além da capacidade desse sistema de tratar. Então, vão acontecer, né, vai acontecer a presença, né, desse sobrenadante aí que não é interessante, tá? Então, né, isso aqui, por exemplo, é relacionado a isso aqui, ó. Saída de sólidos no decantador. O efluente, quando sai do tanque de aeração para o decantador, ele tem que sair clarificado e com o mínimo de sólidos em suspensão possível. Se você tem muito efluente lançado lá para o tratamento, vai saturar e vai acontecer isso aí, tá? E aí, ó, mais outras dificuldades operacionais que vocês vão vendo, né, e podem, né, consultar com calma e tranquilidade, e qualquer dúvida que possa existir, né, aí a gente vai conversando de maneira bem tranquila, tá? Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, né, com relação ao que foi colocado aqui, né? Falem agora ou fiquem como estão. Esse negócio de calem-se para sempre eu aboli. Não, né? Joia. Então, minha gente, vejam só reforçando aquilo que nós falamos no começo da aula, para aqueles que porventura chegaram depois, né? Hoje, beleza, Rian, valeu. Hoje é a nossa última aula do ano síncrona, tá? Amanhã teremos aula, teremos o nosso momento de encontro. Nós iremos, né, dar instruções a vocês sobre a atividade avaliativa. Então, amanhã vai ser muito mais reservada para fazer a atividade avaliativa, tá? Então, o que é que eu sugiro a vocês? Obviamente que esta atividade que vai ser passada amanhã, ela tem um prazo de entrega no dia 10 de janeiro, tá? Se algum de vocês for fazer alguma viagem para casa dos pais, parentes, seja lá o que for, né? Eu digo sempre, tenham cuidado, tá, minha gente? Pelo amor de Deus, essa doença aí não tá para brincadeira, tá? Se for sair, todo o cuidado do mundo, tá? A doença não tira férias, certo? Quem quiser e se sentir à vontade, os grupos que se sentirem à vontade de querer fazer o exercício logo amanhã, a liberdade é de vocês. Podem fazer, tá bom? A gente amanhã vai dar as instruções. O vídeo é mais curtinho, né? O período de encontro nosso é mais curto, justamente para que o resto da aula vocês tenham essa condição de ver os exercícios relacionados com esses dois últimos temas, tá? Lagoas, né, de estabilização, né? É isso? Lagoa de estabilização? Deixa eu ver aqui. Para eu não falar besteira para vocês. Pronto, lagoas de estabilização e lodos ativados, tá? Então, esse exercício ele vai estar, né, colocado lá, a gente vai abordar questão a questão e mostrar a vocês, né, e liberar o formulário para que vocês o respondam. Então, conforme o nosso planejamento, a nossa próxima aula de tratamento de esgoto, obviamente, já em 2021, ela vai ser, né, deixa eu olhar aqui o meu planejamento, vai ser no dia 7 de janeiro, quando a gente vai começar a falar sobre os RAFAs, viu, Rafa? Né? Nas gravações eu fiz uma brincadeirinha com você, tá? O RAFA é o reator anaeróbio de fluxo ascendente. Então a gente vai começar a falar sobre esse tipo de reatores, tá? E aí, a partir do dia 7 de janeiro até mais ou menos o dia 15, né, as aulas compreendidas nesse período,
elas já estão sendo gravadas, tá? Beleza, Rian, você me fez uma pergunta muito, muito boa e aproveitar que a gente está gravando para responder isso. A minha previsão é de que no fim de janeiro, tá? Fim de janeiro, a gente encerre as aulas, tá certo? Sem as finais, com todos os exercícios avaliativos sendo feitos nesse período. Nós só teremos mais 2. O que eu vou passar amanhã, 30 de dezembro, e o próximo que vai estar previsto para o dia 20 de janeiro. Por que eu vou colocar o último exercício no dia 20 de janeiro? Justamente para dar tempo, tá? Dar tempo de vocês. Fizeram o exercício dia 20, eu dou as minhas carreiras, dou meus pulos, corrijo os exercícios de vocês, devolvo as notas, porque vocês sabem muito bem que eu sou agoniado feito coceira, então, uma vez que eu vejo que já tem lá, alguém respondeu a sua atividade, eu já vou lá corrigir. Me livro logo da nota, vocês recebem logo a nota, se tiver de ir para a final, já vão sabendo que vai para a final com o assunto todinho, né? Mas, obviamente, que eu acho que com a turma de vocês, eu acho que não vamos ter esse problema, porque vocês têm dado, assim, uma resposta muito interessante, né? Dentro da disciplina, né? Então, eu acredito, só se houver uma hecatombe, ninguém responder as questões, né? Tiver alguma catástrofe, né? Que não vai haver em nome de Jesus, para que alguém vá para a final. Eu acho muito pouco provável isso, né? E olhe que numa disciplina pesada como essa, né? Tratamento de esgoto é uma disciplina punk, são 100 horas, né? É um desafio, né? Então, o prazo é esse, tá, presidente? Final de janeiro, eu quero no dia 30 de janeiro, se Deus quiser, a gente se encontrar e eu já estar com todas as notas de vocês prontas, médias calculadas, postadas no que acadêmico e etapas. As etapas eu só vou deixar para entregar para a escolaridade em fevereiro, né, depois do conselho de classe. Tá bom? Respondida a sua pergunta, né? Então, minha gente, olha, feliz ano novo, que Papai do Céu abençoe vocês, muito juízo, muito cuidado, coronavírus está aí, não se acabou, tá? Que venha a vacina logo, hashtag vem vacina, em nome de Jesus, tá bom? Cheiro para vocês, um abraço nas suas famílias, certo? Papais e mamães que me acompanharam aí e têm nos acompanhado esse período todo de longe pelo Google Meet. Eu espero muito sensivelmente que quando eu estiver em Afogados, a gente possa fazer belos de encontros aí, eu poder ir na casa de alguns, né, conhecer as vidas de vocês, dar um abraço em cada um, tá certo? Para a gente celebrar essa amizade bonita pós-pandemia, tá certo? Para você do YouTube que está me acompanhando, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Se você curtiu este conteúdo ministrado aqui hoje, chega aqui embaixo, dê o joinha. Se não está inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Tá certo? A gente está indo embora, agradecendo a Deus por chegarmos vivos, estarmos chegando vivos ao fim de 2020 e pedindo a Deus que 2021 seja melhor, porque pior não vai ser, tá bom? Cheiro grande para vocês, aos alunos, até amanhã. E aos do YouTube, até o ano que vem. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.